Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ativa lá o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui. Nos siga também nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração dos espíritos superiores, nós vamos falar de pensamento, que é uma coisa muito interessante, viu, gente? Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida, né? E pode parecer óbvio que pensamento é o ato de pensar, mas na verdade não é, né? Porque muitas criaturas humanas não sabem realmente pensar, não conseguem, por invigilância, por falta de disciplina, fazer uma reflexão profunda, né? Então, pensar é o ato da gente submeter alguma coisa ao processo do raciocínio lógico, né? Exercer a capacidade de julgamento, de dedução, né? Concepção, é determinar por reflexão. E o que é a reflexão? A reflexão, nós podemos defini-la como sendo a concentração do espírito sobre si próprio, né? As suas representações, suas ideias, os seus sentimentos. Né? Pode ser também meditação, pensamento, análise detalhada sobre um assunto, isso tudo é reflexão, né? Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, nos adverte que a mente é o espelho da vida em toda parte, em qualquer lugar. Aristóteles já nos dizia que pensar é uma ação divina. Então, o que é necessário é sabermos pensar. Hermes Trismegisto, lá no Antigo Egito, também afirmava que o mundo é mental e que a mente ela pode ser transmutada, ela pode ser transformada de um estado em outro, de um grau em outro, de uma condição em outra condição, de uma vibração em outra vibração. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos diz que tudo é fundado sobre nossos pensamentos. Tudo é fundado sobre nossos pensamentos. Tudo é obra dos próprios pensamentos. Se as palavras e ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade segue-o como uma sombra. A doutrina espírita vai nos ensinar que os pensamentos vêm do espírito, né? O cérebro é só um instrumento físico que processa os nossos pensamentos enquanto nós estamos encarnados, né? E como espíritos imortais que nós também somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Aí é que o problema começa, não é verdade? Por quê? O nosso pensamento cria a vida que nós queremos, que nós procuramos. Então, qual deve ser o nosso esforço evolutivo? Dominar aquilo que pensamos. Né? O pensamento é uma força viva que procede do espírito e ele atua em todos os aspectos da nossa vida. Né? Então, melhorar a qualidade do nosso pensamento é essencial para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. E isto, gente, exige disciplina, exige vigilância da nossa parte, exige o exercício firme da vontade, né? Nós precisamos voltar os olhos para nós mesmos, analisar como está a nossa vida. Daí a gente já tem um vislumbre da qualidade do pensamento que nós andamos, né, alimentando, que nós temos. E o pensamento, ele se manifesta a partir de um sentimento, né? O sentimento surge pelo reflexo de uma emoção. Então a gente tem que compreender que emoção e sentimento são coisas diferentes, né? Embora a gente os utilize como sinônimo muitas vezes, mas são coisas diferentes. Emoção é aquela reação imediata que nós temos, instintiva, né, a um estímulo ambiental. É algo que mexe com a gente, é uma resposta neural. O sentimento é diferente porque ele
envolve um alto grau de componente cognitivo, né, de percepção, de avaliação de algo. A emoção é passageira, porque ela é uma reação. O sentimento é duradouro, porque ele é uma construção. Sentimento e pensamento são interdependentes, né? Pelo reflexo ou reação, nós esboçamos a emoção. A emoção, se nós a acolhemos em nosso íntimo, ela gera um sentimento. E o sentimento obrigatoriamente vai plasmar um pensamento, uma ideia. E a ideia, gente, o pensamento é que determina as nossas palavras e as nossas atitudes, que comandam as nossas ações. Então vejam como é preciso vigiar os nossos sentimentos e o nosso pensamento. Então, primeiro é preciso disciplinar a nossa emoção, que é a nossa reação a alguma coisa. E daí os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, para que as nossas ações sejam melhores e voltadas para o bem. Né? Outro ponto que a gente precisa compreender é que a influência que nós exercemos uns sobre os outros, né? Essa é uma das leis que regem o universo, né? Emmanuel vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, né, que em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca, né? Ou seja, tudo se desloca e renova sob o princípio de interdependência e repercussão. É através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações que nós nos influenciamos uns aos outros. Então eu tenho que pensar, qual é a influência que eu estou sendo para aqueles que me rodeiam? Pois é. E como eu estou me deixando influenciar por aqueles que me cercam? Será que eu estou sendo vigilante? Será que eu estou sendo Maria vai com as outras? Pois é. Toda escolha, gente, tem uma consequência. Então, será que eu estou me ligando a sentimentos e pensamentos inferiores? E olha, não existe nada mais sombrio para o futuro da nossa alma do que as más intenções, do que a maledicência incessante, né, que alimenta a maior parte das conversas hoje em dia, né? Todo mundo fala mal de todo mundo. Inventa história, né? Nós precisamos compreender que o eco das nossas palavras repercute na vida futura. Né? A atmosfera dos nossos maus pensamentos forma como se fosse uma nuvem em que o nosso espírito é envolvido e dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, né? Se eles forem maus, ele fica obscurecido. O conhecimento dessa verdade deveria fazer com que a nossa conduta fosse a de se abster das críticas, dos deboches, daquelas apreciações dolosas que nós gostamos de fazer, de palavras zombeteiras, né? Porque isso tudo, gente, envenena o nosso próprio futuro. E nós devemos considerar que quando nós emitimos um pensamento, ele inevitavelmente volta a nós mesmos. André Luiz, no livro Ação e Reação, né, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos dizer isso. Ele fala: olha, o pensamento é uma força viva e atuante. A velocidade do pensamento supera a velocidade da luz. E o pensamento emitido por nós volta inevitavelmente a nós mesmos. Só que ele nos compele a viver de maneira espontânea nessa onda de formas criadoras que naturalmente se fixam no nosso espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo, da nossa atenção. Então, nós temos a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres, né? Nos propósitos mais puros, mais elevados. Né? Por quê? Uma energia, gente, atrai energia da mesma natureza. Se eu me mantenho estacionário, na viciação, na sombra, né? As forças mentais que a gente exterioriza, elas retornam ao nosso espírito. Só que elas retornam reanimadas,
intensificadas pelos pensamentos, pelas forças que se harmonizam com ela. Então, olha a complexidade da gente pensar corretamente. Porque se eu mantenho o meu pensamento fixo em ideias sombrias, no mal, esse pensamento vai voltar para mim. E não volta sozinho, né? Volta cheio de companheiros. Este é o grande problema. Então, é a nossa vontade dirigida para o bem ou para o mal, conforme a nossa própria escolha, que define o que nós sentimos, o que nós pensamos e o que nós fazemos. A responsabilidade da nossa vida é nossa, somente nossa. Nós somos artífices do nosso destino. Nós somos artífices da nossa vida. Onde eu coloco o meu foco mental é a influência que eu vou receber e que eu vou emitir. Por isso a importância da gente domar a nossa mente para o bem, né? Para nos ligarmos àqueles ideais mais nobres, aos valores morais mais elevados, né? Emmanuel fala que o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, cuidado com o que você está pensando, sentindo, fazendo. A minha mente é o alicerce da minha vida. O que eu penso e como eu me deixo influenciar pelos outros, como eu alimento a minha mente é que vai definir a minha vida. Como é que eu alimento a minha mente? Com conversações, com músicas, com leituras, com programas de TV, filmes. Então, cuidado, gente, com o que você escuta, com o que você lê, com o que você assiste. Chico Xavier, por Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, ele fala: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, gente, nós estamos limitados pela quantidade de conhecimento que nós já temos e daquilo que nós já somos capazes de fazer. Mas nós recebemos os reflexos uns dos outros dentro da nossa capacidade, dentro desse parâmetro que nós conseguimos assimilar. Então, nós precisamos assimilar os bons reflexos através da leitura de bons livros, bons filmes, boas músicas, ter bons sentimentos, bons pensamentos. Ninguém permanece fora desse movimento incessante de permuta, né? Se a gente pudesse ver com os próprios olhos as correntes de pensamento que nos cercam, nós, com certeza, iríamos compreender de imediato que todos nós vivemos em regime de comunhão uns com os outros, segundo os princípios da afinidade. Né? Emmanuel vai nos explicar que a associação mora em todas as coisas, que preside todos os acontecimentos, comanda a existência de todos os seres. Né? Ele diz assim: refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. É no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, que nós entramos em ressonância com as correntes mentais daqueles que são semelhantes a nós, né? No sentir, no pensar, no fazer. Então, nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. Nós estamos sempre atraindo ou repelindo pensamentos que nos fortalecem para o bem ou para o mal, conforme a direção que eu mesmo escolho. Por isso, nós somos sempre, sempre, sempre a soma de muitos, porque nós expressamos milhares de criaturas que se assemelham a nós e milhares de criaturas nos expressam da mesma forma. Por quê? Porque sentindo, mentalizando, falando ou agindo, a gente se sintoniza com as emoções
e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Herculano Pires, no livro Mediunidade, ele fala que a nossa vida não é material, é espiritual. E, desse modo, né, ela é regida pela nossa mente. A gente não se alimenta de matéria para o sustento do nosso corpo, né? Nós temos que nos alimentar para o nosso corpo não perecer. Mas a gente vive de anseio, de sonho, de aspirações, de ideias, de impulsos espirituais que brotam do nosso íntimo ou muitas vezes nos chegam em forma de sugestão, né? Às vezes é um envolvimento emocional do meio em que nós vivemos, né? Das mentes encarnadas e desencarnadas que nos cercam, né? Tem um ditado que diz assim, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Eu vou te falar o contrário. Se a gente observar quem você é, a gente vai observar quem anda com você, principalmente os desencarnados. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando nós tomarmos consciência de que a mente é o espelho da vida, nós vamos deixar de nos entregar a influências estranhas e vamos assumir, vamos tomar posse de nós mesmos, né? E nós vamos então começar a nos guiar com lucidez, né? Aprendendo a distinguir as ideias que são nossas das ideias que são dos outros. E aprendendo a direcionar as nossas intenções pelo exercício firme da nossa vontade, né? Repelindo aquilo que pode nos prejudicar e prejudicar aos outros, né? É que nós vamos compreendendo que se eu coloco o foco da minha mente no bem, no amor, na busca de conhecimento, é aí que eu realmente serei mais útil na construção de um mundo melhor. Cuidemos da nossa casa mental. Cuidemos de como estamos alimentando a nossa mente, consequentemente o nosso espírito, porque faz toda a diferença na nossa vida. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!